19º episódio do Lê com a Gente. Estamos, então, lendo essa obra maravilhosa, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Se tu te interessa por leitura e por leituras que vão te levar para um outro lugar, vem com a gente e se apronte, porque o bicho está pegando. Já estamos aqui. Que capítulo é esse mesmo? Vamos lá. 19. Capítulo 5. Ah, perdão. Estamos no capítulo 5, 19º, então, episódio. Vamos lá, vamos dar continuidade. Estamos ali na página 141. Tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Aqui do lado eu até coloquei já uma observação de arrancada. Ler e reler. Então, vamos lá. Como eu li isso aqui em 2021, vamos ver juntos aqui de novo. Durante o processo criativo, o terceiro papel vital do lobo frontal é tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Continue sintonizado para ver como é a prática na parte 3. Quando estamos em um estado criativo, o lobo frontal fica extremamente ativado e reduz o volume nos circuitos do restante do cérebro, de modo que há pouca coisa sendo processada além do pensamento unidirecionado. Como o lobo frontal é o executivo que medeia o restante do cérebro, ele consegue monitorar toda a geografia. Desse modo, reduz o volume nos centros sensoriais, responsáveis por sentir o corpo, nos centros motores, responsável por mover o corpo, nos centros associados, onde existe nossa identidade, e nos circuitos que processam o tempo, a fim de acalmá-los. Com pouquíssima atividade neural, poderíamos dizer que não há uma mente para processar os inputs sensoriais. Lembre-se de que a mente é o cérebro em ação, nem uma mente para ativar os movimentos dentro do ambiente e nem uma mente para associar as atividades com o tempo. Então, não temos um corpo, nos tornamos um nada e não estamos em nenhum tempo. Confesso para vocês que me deu um bug assim. Eu vou reler, tá? Desse modo, reduz o volume dos nossos centros sensoriais responsáveis por sentir o corpo, nos centros motores responsáveis por mover o corpo, nos centros de associação, onde existe nossa identidade, e nos circuitos que processam o tempo, a fim de acalmá-los. Com pouquíssima atividade neural, poderíamos dizer que não há uma mente para processar os inputs sensoriais. Lembre-se de que mente é o cérebro em ação. Nem uma mente para ativar os movimentos dentro do ambiente e nem uma mente para associar as atividades com o tempo. Então, não temos um corpo, nos tornamos um nada e não estamos em nenhum tempo. Nesse momento, somos consciência pura. Com o ruído silenciado nessas áreas cerebrais, o estado de criatividade caracteriza-se por não ter um ego, ou eu como os conhecemos. Quando você está no modo de criação, o lobo frontal está no controle. Ele fica tão engajado que seus pensamentos passam a ser a sua realidade de experiência. O que for que você pense nesses momentos é tudo que existe para ser processado pelo lobo frontal. Como ele reduz o volume de outras áreas do cérebro, cala as distrações. O mundo interior dos seus pensamentos torna-se tão real como o mundo exterior da realidade. Seus pensamentos são capturados neurologicamente e rotulados em sua arquitetura cerebral como uma experiência. Como você sabe, se executa o processo criativo de forma eficiente, essa experiência gera uma emoção e você começa a sentir como se o evento estivesse ocorrendo no presente. Você é uno com os pensamentos e sentimentos associados à realidade desejada. Você está agora em um novo estado de ser. Você poderia dizer que, nesse momento, está reescrevendo os programas subconscientes e, ao recondicionar o corpo, há uma nova mente. Fica uma dica também nesse momento.
que vocês possam ajudar também, né, o corpo nesse processo, nesse trabalho, trazendo até alguns desafios, né, desafios no bom sentido, mas também provocando o corpo a saírem de uma zona que ele reconhece há muito tempo. Então, se tu és uma pessoa sedentária, né, te convida durante todo esse processo a te tornar uma pessoa mais ativa, né? Uma pessoa que faz algum tipo de atividade física, até mesmo uma dança, algo diferente realmente que o teu corpo não está habituado, porque para que o teu corpo ele se conecte a todo esse processo também, para que ele não se sobrecarregue e que daqui a pouco tu, por estar fazendo muitos movimentos, acabe não gerando doenças físicas, né? Então a gente traz isso, eu vou dizer até a gente, né, Débora? Porque eu sei que tu compactua dessa mentalidade, porque além de experienciar, nós também já atendemos, né, muitas pessoas e reconhecemos que esses movimentos são muito comuns, né? Não vamos dizer normal, porque normatizar a doença eu não sou desse caminho, mas é comum, né, que no caminhar, muitos processos que nós fazemos internos trazem para o corpo, né, algumas respostas. Então, para que isso suavize, para que isso amenize, traga uma atividade para o corpo. Até porque, né, vamos combinar, é extremamente importante, salutar, nós todos sabemos o quanto o exercício físico, ele impacta na nossa longevidade, né, com qualidade. Na página seguinte, estudos são pareceres da Lisiane, tá? A gente está fazendo aqui alguns adendos que não é o doutor Joe Dispenza está trazendo, são as nossas perspectivas, que é impossível que a gente não traga, né? Na página seguinte, na 143, tem uma imagem do lobo frontal como controle desse volume, né? Então, no centro tem ali o cérebro, ó, vou mostrar para vocês a imagem ali. No centro, então, tem a imagem do cérebro, e as setinhas vão apontando para essas áreas, né, de pensamento orientado, que aqui na frente, centro motor, centro sensorial, centro parietal, centro visual, mesencéfalo, o lobo temporal, centro de associações e identidade. Quando o pensamento que você está enfocando torna-se experiência, o lobo frontal aquieta o restante do cérebro, de modo que nada mais é processado, a não ser esse pensamento unidirecionado. Você fica calmo, não mais sente o corpo, não mais percebe o tempo e o espaço, e esquece de si mesmo. Perca a cabeça, libere sua energia. Eu vou seguir, amiga, eu estou sentindo de seguir, e depois a gente, por mais que vá começar o próximo... não, tem mais coisa. Bom, segue então, amiga, eu quero que tu leia um pouquinho, por favor. Eu fico empolgada, né, mas a gente tem aqui um tempo para cumprir. De novo, eu não olhei quando a gente começou, mas tudo bem. Eu também, mas tudo bem. Hoje a gente está meio free. É porque a gente procura fazer para vocês, nós já falamos isso em algum momento, quem está nos acompanhando sabe, mas trazer esses vídeos um tempinho bacana para que vocês fiquem bem à vontade de nos seguir aí e ficar ouvindo no tempinho que vocês tiverem. Por isso que eles são mais curtinhos aí, de meia hora. Vamos lá. Perca a cabeça, libere a sua energia. No ato de criação, quando nos tornamos aquele que ninguém ou nada em tempo nenhum, não mais criamos nossa assinatura química de costume, pois não somos a mesma identidade, não pensamos e sentimos do mesmo modo. Aquelas redes neurais que o nosso pensamento de sobrevivência havia conectado estão desligadas.
e a personalidade viciada em sinalizar continuamente ao corpo para produzir hormônios de estresse, se foi. Em resumo, o eu emocional que vivia no modo de sobrevivência não está mais funcionando. No modo em que isso acontece, não existe mais nossa antiga identidade, nosso estado de ser, vinculado a pensamentos e sentimentos baseados na sobrevivência. Como não somos mais o mesmo ser, a energia que estava vinculada ao corpo agora está livre para se mover. Assim, para onde vai essa energia que outrora alimentava aquele eu emocional? Ela deve ir para algum lugar, de modo que se move para um novo local. Essa energia na forma de emoção sobe pelo corpo nos centros hormonais inferiores, sexual, digestivo e adrenal, para a área do coração, a caminho do cérebro. E de repente nos sentimos maravilhosos, alegres e expandidos. Apaixonamo-nos por nossa criação. É quando experimentamos nosso estado de ser natural. Quando paramos de energizar aquele eu emocional energizado pela resposta ao estresse, migramos de egoístas para altruístas. Com a antiga energia transmutada em uma nova emoção de frequência mais alta, o corpo é liberado de sua escravidão emocional. Somos elevados acima do horizonte para contemplar uma paisagem inteiramente nova, deixando de perceber a realidade pelas lentes daquelas antigas emoções de sobrevivência. Vemos novas possibilidades. Somos agora observadores quânticos de um novo destino. E essa liberação cura o corpo e liberta a mente. Vamos revisitar o gráfico de energia e frequências das emoções de sobrevivência para as emoções elevadas. Veja a figura 5A. Quando raiva, vergonha ou luxúria estão liberadas do corpo, são transmutadas em alegria, amor ou gratidão. Nessa jornada para transmitir energias mais elevadas, o corpo, que condicionamos a ser mente, torna-se menos da mente e se torna uma energia mais coerente. A matéria que constitui o corpo expressa uma taxa vibratória mais alta e nos sentimos conectados a algo maior. Somos mais onda e menos partícula. Em resumo, estamos demonstrando mais de nossa natureza divina. Quando você vive no modo sobrevivência, está tentando controlar ou forçar um resultado. Isso é o que o ego faz. Quando vive uma emoção elevada da criação, você se sente tão elevado que jamais tenta analisar como ou quando um destino preferido chegará. Você confia que vai acontecer porque já o experimentou na mente e no corpo em pensamentos e sentimentos. Você sabe que vai acontecer porque se sente conectado a algo maior. Você está em um estado de gratidão porque sente como se já tivesse acontecido. Talvez você não conheça todos os detalhes do seu resultado pretendido, quando ele ocorrerá, onde e sob que circunstâncias, mas confia em um futuro que não pode ver ou mesmo perceber com os seus sentidos. Para você, ele já ocorreu no âmbito do sem espaço, sem tempo ou sem local de onde brotam todas as coisas materiais. Você está em um estado de conhecimento. Pode relaxar no presente e não mais viver no modo de sobrevivência. Antecipar ou analisar quando, onde e como o evento ocorrerá somente faria você retornar à antiga identidade. Você está tão alegre que é impossível tentar descobrir essas coisas. Isso é o que os seres humanos fazem quando vivem nos estados limitados da sobrevivência. Quando você repousa no estado de criatividade, em que não é mais a sua identidade, as células nervosas que outrora disparavam juntas para formar aquela antiga personalidade não estão mais conectadas. É quando a antiga personalidade é biologicamente desmantelada. Os sentimentos conectados àquela identidade, que condicionaram o corpo e a mesma mente, não estão mais sinalizando os mesmos genes das mesmas formas. E quanto mais você supera o seu ego, maior a evidência física de sua antiga personalidade é mudada. O antigo você se foi. Arro, gratidão.
Ah, daí ele traz ainda os 2 estados de mente e corpo, né. Quer terminar essa parte? Pode ser. Aqui, nessa última página, antes da parte 2, né, nós temos ali 2, ele fez um esqueminha com 2 quadrinhos, né, onde ele descreve os aspectos da sobrevivência versus os aspectos da criação. Aqui, ó. Ó, ele traz aqui sobrevivência versus criação. O que está escrito na sobrevivência, tá? Estresse, contração, catabolismo, doença, desequilíbrio, colapso, degeneração, medo, ira, tristeza, egoísmo, ambiente, corpo, tempo, perda de energia, emergência, foco estreito, separado, realidade determinada pelos sentidos, causa e efeito, possibilidades limitadas, incoerência, conhecido. Aí, versus a criação, homeostase, expansão, anabolismo. Ah, agora que eu vi. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou reler, porque na realidade é um versus o outro, né? Desculpa. Vamos lá. Sobrevivência, estresse, criação, homeostase. Sobrevivência, contração, criação, expansão. Sobrevivência, catabolismo. A criação, anabolismo. Sobrevivência, doença versus saúde. Desequilíbrio versus ordem. Colapso versus reparo. Degeneração versus regeneração. Medo, ira, tristeza. O que a gente coloca no lugar? Amor, alegria, confiança. O egoísmo, o altruísmo. Ambiente, corpo e tempo, sem corpo, sem tempo, sem coisas. Perda de energia, criação de energia. Bota o pé na terra. Emergência, crescimento, reparo. O foco estreito, né? Aquela visão que não vem. Foco amplo, separado, conectado. Realidade determinada, realidade determinada pelos sentidos, realidade além dos sentidos. Causa e efeito, causando um efeito. Possibilidades limitadas, todas as possibilidades. Incoerência versus coerência. Conhecido versus desconhecido. Vejam que na criação nós temos o desconhecido. O desconhecido é um convite para que a gente solte o controle sobre tudo a todo instante, né? Por isso que ele está na criação. A figura 5D, então, que é essa, diz modo de sobrevivência versus modo de criação. Ao completar a parte 1 deste livro, você adquiriu intencionalmente uma base de conhecimento que ajudará a criar sua nova identidade. Agora, vamos desenvolver essa base. Cobrimos uma porção de possibilidades. O conceito de que sua mente subjetiva pode afetar seu mundo objetivo, seu potencial para mudar seu cérebro, seu corpo, ao tornar-se maior que o seu ambiente, seu corpo e seu tempo. E a perspectiva de que você pode abandonar o modo de vida estressante e reativo de sobrevivência, como se somente o mundo exterior fosse real, e entrar no mundo interior do Criador. Espero que agora você possa ver essas possibilidades como realidades possíveis. Se você pode, então convido para prosseguir na parte 2, em que receberá informações específicas sobre o papel do seu cérebro e do processo meditativo que vão prepará-lo para criar mudanças reais e duradouras na sua vida. Então, não temam, sigamos confiantes, porque vou falar algo aqui que eu acredito, né? A espiritualidade, ela sempre nos ampara, a egrégora, né, de todo esse trabalho que o Dr. Joe Dispenza cria, né, e trouxe aqui para o nosso planeta como uma grande contribuição, está muito unificada com cada um que aqui chegou, né? Então, confiem,
não pensem que é momento de parar agora e percebam as resistências do seguir adiante. É isso, na realidade, né, que eu quero convidar vocês a avançar, né, continuar ouvindo, continuar lendo, por mais que vocês, mas eu queria tanto entender melhor, acho que vou ler tudo de novo. Leiam, mas não parem, né, não deixem de avançar. É isso o meu convite que me veio aqui de eu dizer para vocês. Saibam que, por algum motivo, por alguma razão, todos nós que aqui estamos então conectados, né, nesse mesmo propósito. Assim como nós trazemos essa obra para vocês, ela também no nosso dia a dia segue impactando, né, por mais que a gente já tenha iniciado essa trajetória um pouquinho ali atrás, né, Débora? Quando nos tornamos muito terapeutas e muito investigativas no nosso autoconhecimento e na transformação da nossa mente subconsciente, esse é um trabalho contínuo, de vida eterna, né? Vida eterna. Tipo, nessa em próximas encarnações, para quem aqui acreditar. Enfim, ninguém precisa acreditar nisso, né? Mas é o que eu acredito, que somos perfeitos e que fazemos parte, né, dessa centelha divina, né, da criação. A perfeição, ela habita em nós, mas nós temos esses convites aí para ir nos desenvolvendo e conseguirmos transformar, né, as nossas vidas de forma que a gente venha aí se conectar no nosso dia a dia com a felicidade, com a prosperidade, com o amor, com a benevolência, né? Então é isso. Pensem em todas essas coisas que vocês já têm em vocês, que te trouxeram até aqui e que fizeram tu desenvolver todas as habilidades que tu tens e que as pessoas muitas vezes falam e admiram. Então fortalece e se ampara tu contigo mesma, né? Dentro de todos esses aspectos que fez tu ser quem tu é, e que agora está se convidando para os próximos passos. É isso, né, Débora? Isso, perfeito. E a gente fechou esses capítulos aí, né, com toda essa explicação do Dr. Joe Dispenza, e agora ele vai entrar numa outra parte bem importante, que é a consciência de como meditar, né, e como trazer, então, o costume com esse novo ser, né, com essas novos pensamentos, essa nova estrutura neural aí, como ele mesmo estava falando. Então vai ser bem importante, a gente segue aqui pedindo para vocês deixarem, né, os comentários, como é que está sendo para vocês, isso é importante para a gente também, e nos vemos no próximo episódio. Grande beijo e até mais!